Entre Coroas e Sombras, Doce Plebeia, Sombria Rainha, Volume 1. Em cada palavra, uma escolha. Em cada capítulo, um destino. Você entrou no universo de escritos de E.C., onde as histórias ganham voz. Capítulo 2. O Homem com Olhos de Cinza começa agora. Narrado por Melina Arkwell. Minhas mãos ainda tremiam um pouco quando terminei de costurar o ferimento de Elias. Era um corte limpo, profundo, mas não letal. Tive sorte. Ou talvez ele tenha. Eu odiava depender da sorte. Olhei para o pano manchado de sangue que joguei no balde ao meu lado. O líquido se tingiu de escarlate, como se engolisse a dor dele e a minha. Suspirei. Você demorou, murmurei para o meu irmão, fingindo leveza. A próxima flecha tenta desviar, sim? Elias riu, fraco, deitado sobre o colchão improvisado. Seu rosto estava pálido, mas os olhos continuavam os mesmos. Calmos, mesmo no caos. Você devia estar mais preocupada com a quantidade de gente olhando para você, Mel. Principalmente aquele homem. Levantei os olhos, seguindo o movimento discreto da cabeça dele. O homem ainda estava ali, ajoelhado, limpando a mão suja de terra na própria calça de couro. Não era como os outros soldados. Os ombros pareciam pesados demais para alguém que deveria estar comemorando a vitória. E os olhos? Havia algo nos olhos dele. Cinza, como nuvens de tempestade prestes a romper. Eu o vi chegar com os cavaleiros, mas ele não marchava como um deles. Observava, como quem carrega mais do que uma espada. Ele te ajudou? Elias continuou. Achei que ia desmaiar quando você apertou o ponto. Ele segurou sua perna sem reclamar. Isso já é mais do que você fez. Provoquei. Mas minha atenção ainda estava no estranho. Ele me perguntara se eu era curandeira. E quando respondi meu nome, ele não disse o dele. Só me olhou. Como se já me conhecesse. Ou como se quisesse entender o que havia em mim que ele mesmo não conhecia em si. Instintivamente toquei o colar que minha mãe me deixara. A pedra fria contra meus dedos era um lembrete de tudo que eu não compreendia, mas que por algum motivo parecia pulsar mais forte quando ele estava por perto. Não, eu estava cansada. Quando se passa a noite salvando vidas, a mente começa a imaginar coisas. Histórias românticas não salvam ninguém. Mas mesmo enquanto eu dizia isso a mim mesma, percebi que minha mão ainda tremia. E não era só cansaço. Rina se aproximou, trazendo uma cesta com mais panos limpos. Estava suada, os cabelos escapando do lenço que sempre usava na cabeça. Você viu ele? Sussurrou, se inclinando ao meu lado com olhos arregalados. O que ajudou você? Aquele ali. Tem jeito de nobre. Mas não veste como um. E, Melina, você viu o jeito que ele te olhou? Eu vi o jeito que ele olhou todos, respondi, seca. Como se estivesse calculando cada palavra dita, cada gesto. Como se fosse um senhor disfarçado entre os nossos. Eu não sei. Ela mordeu o lábio. Ou ele é um nobre, ou é um exilado, ou um cavaleiro ferido de guerra tentando encontrar paz num lugar que não tem nenhuma. Rina, você anda lendo poesia demais. E você anda acreditando de menos. Olhei para ela e não consegui evitar sorrir. Era assim que ela lidava com a dor, inventando histórias melhores que a realidade. Eu não tinha esse dom. Para mim, as feridas precisavam ser costuradas. E cicatrizes. Bem, cicatrizes não se curavam com palavras. Ele é diferente, admiti finalmente. Mas isso não o torna melhor. Talvez só mais perigoso. Você acha que ele vai voltar? Rina perguntou. Não queria admitir que esperava que sim. Eu não acreditava em promessas. Mas naquele instante, torci por uma. Naquela noite, dormi antes que a lua alcançasse o meio do céu. O corpo estava exausto, mas a mente não silenciava. Fechei os olhos e, por um tempo, ouvi apenas o ranger do vento nas ripas do telhado, o bater de uma janela mal trancada, o crepitar das brasas na lareira quase apagada. Então, o sonho veio. Eu estava num campo aberto, cercada por colinas verde acinzentadas, o céu tingido de roxo como as madrugadas de outono.
Havia um homem à frente, de costas para mim, envolto em um manto escuro que se agitava ao vento. Mesmo sem ver seu rosto, eu sabia. Era ele. O homem de olhos de tempestade. Tentei chamá-lo, mas nenhum som saiu da minha garganta. Dei um passo, depois outro, até que ele virou o rosto para trás e seus olhos encontraram os meus, cinza e profundos, como se guardassem todas as respostas que eu nunca ousei perguntar. Ele ergueu a mão, estendendo-a em minha direção, mas não havia súplica naquele gesto. Era um chamado, um comando silencioso, um convite perigoso. Quando meus dedos tocaram os dele, o chão sumiu. Eu acordei com um sobressalto, o coração batendo tão rápido que doía dentro do peito. O quarto ainda estava escuro. Apenas o contorno da mesa e das cestas de ervas iluminados pela claridade fria do luar que entrava pela fresta da janela. Levei a mão ao colar em meu pescoço. A pedra estava gelada como sempre, mas meu corpo queimava. Por que você? Sussurrei no vazio do quarto, sentindo o gosto amargo da pergunta nos lábios. Eu o conhecera naquele dia. Apenas algumas palavras trocadas, um toque breve enquanto ele segurava a perna de Elias, o peso de um olhar que parecia enxergar até meus ossos. Fechei os olhos de novo, tentando expulsar a sensação. Mas era tarde, porque mesmo no silêncio da madrugada, a lembrança dele permanecia ali, viva, intensa, perigosa. E no fundo, eu sabia. Era só o começo. Amor, guerra, mentiras e promessas. Nos escritos de E.C., toda escolha tem um preço. Gostou do capítulo? Deixe seu like, se inscreva e prepare-se. Até a próxima, onde tudo pode mudar.